Olá, nesta edição do programa Argumento, nós vamos conversar com o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Ele apresentou um projeto de lei que cria a Política Nacional de Pesquisa Polar para garantir suporte logístico, financeiro e institucional à pesquisa polar, em especial ao ProAntar, que é um programa estratégico que garante a presença do Brasil na Antártica. Senador, muito obrigada pela sua presença. Olha, eu que agradeço. Esse é um tema extremamente importante para o país, é um tema de Estado e eu tenho trabalhado com ele desde o tempo do Ministério, como Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações. O Ministério tem uma participação muito grande nesse projeto, nesse programa. E aqui no Senado eu dei continuidade a isso aí, conversando com as partes interessadas, e nós tivemos uma audiência pública, onde nós ouvimos, né, as diversas partes, pesquisadores, universidades, ministérios, e essa política é essencial para que o sistema seja organizado, que permita inclusive a participação do setor privado também, que leva muita vantagem com essas pesquisas, daqui a pouco eu posso falar sobre isso, mas que é importante que seja um programa organizado, que essa política dê um norte para que seja seguido, não só por esse governo, mas por todos os governos, que isso aí é para o Brasil. E o que envolve a pesquisa polar, para a gente tentar aproximar um pouquinho, que às vezes, né, nem todo mundo conhece tanto? O Brasil ele tem uma participação na Antártica com a estação Comandante Ferraz, é uma estação polar, né, colocada ali. Lembrar que houve um incêndio, nós reconstruímos essa estação. E, além disso, nós temos mais 2 laboratórios, um deles eu mandei fazer na minha época como ministro, que é o Criosfera 2, então nós temos Criosfera 1 e Criosfera 2. O que é pesquisado ali? Primeiro que toda a meteorologia da Antártica, tudo que acontece ali influencia diretamente na meteorologia do continente inteiro. Por exemplo, os eventos no Rio Grande do Sul, que nós tivemos ali bastante intensidade de chuvas num período muito curto, aquilo foi uma massa polar que segurou e houve uma conjunção ali, deixando que aquela região fosse prejudicada, vamos dizer assim, em vez de ir para o mar, aquilo ficou ali em cima daquela região. Isso é só um exemplo, secas e tudo mais. O clima é influenciado diretamente pela Antártica. Então, a gente precisa estudar o clima ali para ter um adiantamento, vamos dizer, do que pode acontecer aqui no Brasil para que providências sejam tomadas. Você sabe que eu trabalho também com desastres naturais aqui. Essa é uma parte. Mas as pesquisas ali, elas vão desde pesquisas que ajudam na agricultura, né, para melhoria genética de plantas para aguentar mais geadas, por exemplo, até cosméticos, medicina, ou seja, a pesquisa da Antártica é muito, mas muito importante para o país. E tem um ponto geopolítico muito importante também. Só os países que têm atividade de pesquisa, não é atividade militar, atividade de pesquisa na Antártica, têm direito de opinar sobre os destinos daquele continente. Lembrar que é um continente gigantesco ali e é muito importante que o Brasil esteja lá. De que forma a aprovação desse projeto, ele reforça a continuidade do ProAntar? Olha, ele dá ferramentas para que o governo, para que as instituições que participam possam se organizar. Logicamente, a gente não pode estruturar o programa, isso é do Executivo, mas nós damos as condições legislativas para que eles possam estruturar o programa e também, né, ele traz aí uma parte extremamente importante, que é facilitar ou promover o financiamento dessas pesquisas. Vou te colocar como é que funciona ali o programa. Nós temos a Marinha do Brasil responsável pela infraestrutura, ou seja, eles mantêm a infraestrutura da base. Nós temos a empresa TIM, que mantém, né, eu coloquei, quando eu era ministro de Comunicações, ali a comunicação 4G para transmitir dados científicos e também a comunicação com os pesquisadores e os militares que ali ficam para cuidar da base. Existem 2 navios da Marinha, existe a manutenção dos navios. Além disso, nós temos as parcerias internacionais com o Chile, por exemplo, para toda a logística, a Força Aérea também, com aviões. A logística não é fácil isso aí. Então, isso é feito, de certa forma, pelos militares e essa parceria com outros países. E aí vem as pesquisas. Nós temos laboratórios ali, como eu falei, os 2 Criosfera e os laboratórios dentro da Estação Comandante Ferraz. Isso é responsabilidade do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e manter os laboratórios. O CNPq para as bolsas de pesquisa. Empresas privadas, elas precisam participar mais também para ajudar nessas pesquisas, porque o que é produzido ali vai ajudar muito o desenvolvimento aqui no país. O custo de tudo isso em torno de 190 milhões de reais por ano. 190 milhões de reais, vamos fazer umas contas aqui, imagino que seja 200 milhões de reais, tá?
Só nesse roubo da Previdência, são 6 bilhões, para arredondar para baixo ainda, 6 bilhões. Se você fizer as contas, você vai ver que só esse rombo da Previdência poderia pagar esse programa por 30 anos. 30 anos. Então, você vê como que dinheiro jogado no lixo, né, poderia ajudar o desenvolvimento do país com todos os resultados de lá. Além disso, nós temos essa questão da geopolítica, que é muito importante. Senador, essa audiência pública que aconteceu na Comissão de Ciência e Tecnologia, que o senhor se referiu, os senhores ouviram muitos especialistas. Quais foram as contribuições que o senhor acha que foram mais relevantes e importantes nesse debate? Olha, nós tivemos ali, né, por exemplo, o Jefferson Simões, ele é um dos pioneiros do Brasil em pesquisa polar. E ele apresentou ele cuida do INCT, né, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, referente aos criosfera. Diga-se de passagem, o INCT está sem recurso e ele pode parar de funcionar, né, esse ano, se não for tomado providência pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, você vê um exemplo aí, um programa tão importante sofrendo essas coisas. E lembrar que aqui, né, uma coisa que ele falou bastante foi relativa aos recursos, ao financiamento também. E se você vir, olhar como é que é a situação, todo mundo fala que apoia a ciência e tecnologia, apoia a educação, você deve ter ouvido muito o pessoal falar isso aqui. Quando chega na hora H, na hora de ter orçamento para fazer as coisas, aí cada um vai para um lado e acaba a palavra fica diferente da prática. Eu estou falando isso porque desde o tempo de ministro que eu venho reclamando dessa, vamos dizer assim, dessa distorção entre o que se pensa, fala e faz. Né? A gente precisa ter isso aí ajustado aqui. Então, a gente ficou muito claro essa necessidade, assim como ficou claro também a necessidade dessa política, né, nacional que nós colocamos agora com esse projeto de lei. Também a Marinha do Brasil, né, ela tem as suas dificuldades, lembrar que são ministérios diferentes, ela tem as dificuldades orçamentárias e operacionais junto com o Ministério da Defesa, né, que precisa ali manter o apoio, embora eles sejam muito, mas muito operacionais nesse sentido de manter aquela base que não é fácil. As universidades, a participação das universidades, a formação de pessoal, o CNPq, a CAPES estava lá também. Então, foi um conjunto de informações ali que nos deu, desde a estrutura do programa, acho que quem assistiu, aliás, está gravado, né, no portal do Senado, quem não assistiu, vai lá, assista, tem os dados, tem as apresentações, inclusive, para ter noção do que a gente está falando aqui. Então, desde a estrutura do funcionamento até as dificuldades, passando por todas as vantagens de se estar pesquisando, né, na Antártica, a vantagem de se estar naquele continente. Agora também nós estamos indo para o continente polar, para o continente ártico, né, no Polo Norte. O que é muito interessante também, porque tem alguns efeitos geopolíticos também bastante relevantes para o Brasil, para a economia do Brasil, como passagens de navios, o que pode, inclusive, influenciar no preço de petróleo aqui. Senador, o senhor apresentou essa proposta, anunciou, inclusive, que estava apresentando essa proposta durante essa audiência pública. Qual a urgência que o senhor acha que ela deve ter aqui em tramitação aqui no Congresso? Eu queria saber se o senhor acha que a ciência, com essa proposta, a ciência polar vai se tornar um tema mais próximo da sociedade, que atualmente é um tema um pouco mais distante. Eu espero que sim, né? E eu apresentei essa proposta. A ideia já é antiga, não é de agora. A gente sabe da urgência, da necessidade. E agora, como eu falei, do INCT da criosfera, né? Está necessitando de recursos para esse ano, vai parar. Ou seja, é urgente isso aí para se colocar. Assegura também, coloca aí uma necessidade, né, vamos dizer assim, reforça a necessidade de recursos para isso. Estando aqui em tramitação, logicamente, a gente vai fazer mais audiências públicas, trazer mais aí a conhecimento do público. Como você falou, muitas vezes fica meio afastado, o pessoal não sabe para que serve isso e tem uma influência muito grande no dia a dia de todo mundo. Olha, como a ciência como um todo. Eu estou, por exemplo, com a PEC da ciência, a PEC 31, para aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento no país, desde 2023, parado na CCJ. É interessante isso, né? Como a palavra das pessoas de falar que é pela ciência e tecnologia, ela não acaba na prática não funcionando. Senador, será que um caminho seria também colocar alguma política, alguma proposta para evitar os contingenciamentos? Porque às vezes o recurso vai, mas ele acaba sendo contingenciado. Esse é outro ponto. Na verdade, eu tenho um outro projeto de lei
que eu apresentei, é uma PEC que ela está aí, eu estou com 17 assinaturas, buscando assinaturas de senadores nesse momento. Também é muito importante porque nós temos o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Foi muito esforço, na minha gestão no Ministério, em 2021 a gente conseguiu liberar isso, porque ele ficava praticamente 90% contingenciado pelo Ministério da Economia, e de mais de 9 bilhões a gente podia usar 90 milhões, ou seja, né, muito ruim a situação. Conseguimos descontingenciar esse fundo através de uma lei, a Lei 177 de 2021. É só que de tempos em tempos o setor econômico, que muda de nome, mas a ideia continua a mesma, o setor econômico vai lá e tenta segurar, contingenciar isso, sem pensar que esse é um recurso que não é para o Ministério de Ciência e Tecnologia, ele é usado por todos os ministérios, porque ele auxilia, né, no desenvolvimento de pesquisas e tecnologias para a agricultura, por exemplo, que rende recursos para o Brasil, indústria, saúde, segurança, em todas as áreas. Todas as áreas. E volta e meia ele tenta ser contingenciado. Então eu coloquei a gente vai ter que colocar na Constituição, imagina, né, para poder não contingenciar esse recurso, porque ele é essencial. Basicamente eu estou falando o óbvio, mas muitas vezes o óbvio tem que ser falado, eu tenho que ser insistido, né, para que as coisas sejam feitas da forma inteligente no país. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos e sucesso na tramitação da proposta. Obrigado pela oportunidade. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.